O Congresso Nacional aprovou ontem, com uma participação decisiva do Senado, as regras para o orçamento paralelo, o orçamento secreto, o orçamento clandestino. E é claro que essa aprovação ela é um grande descalabro para a nossa república como um todo. E não é uma questão de corrupção, não vamos ter essa visão reducionista, essa visão simplista do orçamento secreto. Ah, mas os valores eles são exorbitantes. Sim, os valores eles são um problema, mas não por conta da corrupção. E o meu objetivo nesse vídeo é apresentar esses problemas para que a gente possa passar por cima dessa questão da corrupção e entender de fato os problemas do orçamento secreto, para que a gente não fique nessa visão muito simplista e até mesmo boboca da situação. E eu quero explicar tudo isso para vocês, mas antes eu peço o seu like. O seu like ele vale mais do que dinheiro, é uma força imensa que você dá para o canal para que mais pessoas possam ter esse mesmo entendimento que nós temos aqui no canal. Mais pessoas vêm para a nossa comunidade de reflexão e aí nós temos pontos de vista diferentes nos comentários, então deixe o seu like, ele vale mais do que dinheiro. Mas por que eu falei no início do vídeo que o Senado teve uma participação fundamental para a aprovação das normas do orçamento secreto? Porque a votação no Senado foi muito apertada. Ficou 34 pelo sim contra 32 para o não. Só que um desses votos sim foi justamente do senador Rogério Carvalho do PT, que contrariou a ordem da bancada e votou sim. Por que ele votou sim? Nós não sabemos e nunca saberemos, porque o orçamento secreto ou os repasses do orçamento que ocorreram em 2020 e 2021 continuarão secretos. Então nós não saberemos se o Rogério Carvalho solicitou os repasses ou não. Se o Rogério Carvalho tivesse votado não, iria empatar 33-33 e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, teria que votar, dando ali a sua posição. E vocês sabem que Pacheco detesta ter que se posicionar, porque ele fica sempre em cima do muro. E o que mudou agora com as regras do orçamento secreto? Até a data atual, nós sabíamos de onde sairia o dinheiro e para onde iria o dinheiro. Então nós tínhamos esse trajeto, então nós sabíamos que o dinheiro sairia do orçamento e iria para um órgão público X, como por exemplo a Codevasf, dentre outros. O problema do orçamento secreto, e o nome dele, secreto, é porque nós não sabíamos quem era o parlamentar que solicitou essa verba para esse órgão público, por isso que é chamado de orçamento secreto. A partir de agora, o orçamento secreto deixa de ser secreto, porque o nome do parlamentar que solicitou a verba vai aparecer. Ah, então acabam os problemas? Não, não acabam os problemas. Porque o que acontece? A verba do orçamento secreto, ela é a somatória das emendas individuais e das emendas de bancada. Isso é um problema, porque nós temos 16 bilhões. A maior parcela das emendas está agora com as emendas do relator. E o problema dessas emendas é que elas não são divididas de modo igualitário. Elas são divididas ao bel prazer do relator do orçamento. Ou seja, o relator do orçamento agora ele tem um poder absurdo para destinar para quem ele quiser as emendas do relator. Então você começa a criar dentro do Congresso grupos prioritários ou grupos privilegiados. Você tira a equidade ou você tira a igualdade dos parlamentares. Você cria grupos privilegiados para atuar em determinadas regiões do país, favorecendo assim a votação para aqueles parlamentares. Então é claro que um parlamentar vai se sair melhor em uma região em detrimento do outro, porque ele vai ter mais dinheiro. Então você cria dentro do poder legislativo grandes distorções ali dentro. Por isso que é um descalabro, por isso que afeta as instituições republicanas. E não é uma questão de corrupção. Não é uma questão de corrupção. Você distorce os poderes da República. E para piorar a situação, essa votação descumpre uma exigência do STF. Porque a ministra Carmen Lúcia, junto com os seus ministra Rosa Weber, junto com seus pares, determinaram que os repasses do orçamento secreto fossem publicizados, porque essa é uma questão da Constituição. Então nós temos que saber quem foram os parlamentares que solicitaram os repasses dos anos de 2020 e 2021. Só que o Congresso Nacional quer descumprir essa decisão do STF e tornar públicos somente os repasses daqui para frente, dizendo o seguinte: olha, não havia essa determinação do STF antes, então antes nós podemos permanecer ocultos. Só que isso é uma balela, porque a Constituição preza pela publicidade dos recursos públicos e isso não está tendo.
E o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente da Câmara, presidente do Senado e também do Congresso, ele está compactuado com essa posição do Congresso, o que é uma vergonha, porque ele é um pré-candidato à presidência da República. E nós começamos a levantar suspeitas do Rodrigo Pacheco a ponto de questionarmos quanto será que o Rodrigo Pacheco recebeu de orçamento paralelo? Quanto que ele recebeu? Ou ele recebeu? Aparentemente sim, para ter uma posição tão contrária assim ao STF. Alguém que sempre esteve muito próximo do STF, alguém que respeitava ou respeitou até o momento as decisões do STF. Por que Rodrigo Pacheco está fazendo isso? É um questionamento que nós temos que ter, e é um questionamento válido, e esse questionamento só é criado pelas próprias ações de Rodrigo Pacheco, aceitando essa vergonha que é o orçamento secreto, porque cria grupos privilegiados dentro do parlamento, você cria distorções dentro do poder executivo, e aí do poder legislativo, perdão, você distorce, e você subjuga o poder legislativo ao poder executivo. Você está acabando de aceitar e de constitucionalizar o mensalão. Porque agora basta simplesmente o relator do orçamento estar em conjunto com o presidente da República, com o Poder Executivo, que aí todas as medidas, as aprovações que o Executivo quer adotar, basta simplesmente o executor do orçamento liberar as emendas, que é um valor robusto, né? É a somatória das emendas parlamentares, das emendas individuais com as emendas de bancada, para ali os deputados ou os parlamentares para que eles possam votar junto com o governo federal. O orçamento paralelo ele é uma vergonha, causa distorções e ele mais uma vez vai para o STF. E aquela disputa, aquela rota de colisão que nós estamos falando, que vai acontecer e eles vão se chocar, o legislativo e o judiciário eles vão se chocar, porque essa decisão vai parar no STF, como já falou o senador Randolph Rodrigues. Vamos observar para ver o que vai acontecer, se a decisão do STF de publicizar ou não todos os repasses a partir de 2020 e 2021 serão acatadas. Essa história vai continuar, tem muito pano para manga ainda e nós vamos acompanhar tudo aqui no canal. Então ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.